Bom, pessoal, a gente está começando agora a nossa nona aula, onde a gente vai tratar de M&A, basicamente fusões e aquisições, que é um dos temas bastante importantes para quem faz a gestão financeira das empresas, né? Bom, o que a gente tem para falar sobre M&A? Bom, primeiro que M&A é um termo americano, né, que significa Mergers and Acquisitions. Em português, ele acaba ficando um pouco desconectado, que o que a gente faz aqui, na verdade, é uma fusão, incorporação e cisão, né? Sendo que a fusão é muito raramente utilizada, então a gente basicamente incorpora as empresas, né? Então, ou seja, a gente nem faz um merger, que seria uma fusão, nem uma aquisição. Enfim, mas é o termo que é utilizado pelo mercado financeiro, enfim. Aqui a gente tem as leituras preparatórias, né, que a gente sempre passa no começo de cada aula, basicamente as notas de aula, os três estudos de caso e esses capítulos do livro do Breler Myers e do Ross. Em relação a fusões e aquisições, há uma infinidade de livros e artigos que tratam desse tema. Eu prefiro focar aqui porque para não perder um pouco, não perder muito o foco da disciplina, mas se vocês tiverem curiosidade, a gente pode ampliar essa literatura rapidamente, tá? Bom, quando a gente fala de fusão e aquisição, na prática a gente está falando de operações de reestruturação societária, reorganização societária, sendo que as mais importantes são as incorporações, as fusões, as aquisições de ativos e de ações e as cisões, né? A cisão, basicamente, ela não é uma operação fim, ela é meio que uma operação meio. Você precisa muitas vezes cindir empresas para poder fazer uma operação de venda das partes. Então ela acaba não sendo uma operação por si, ela é muito mais um meio de você conseguir fazer isso. Ao longo da aula de hoje a gente vai falar das outras quatro, assim. E o que é uma reestruturação societária? Basicamente, é quando você tem uma mudança das características acionárias ou de cota da empresa. Então você passa a propriedade de um grupo para outro, ou passa o controle da empresa de um grupo para outro. Nem toda mudança nas empresas a gente pode considerar uma reestruturação societária, não, tá, pessoal? Quando, por exemplo, eu tenho uma mudança dentro de um. Vamos supor o seguinte: eu tenho uma holding e dentro dessa holding eu tenho duas subsidiárias. E essas subsidiárias se juntam, como a propriedade, de forma geral, continuou praticamente igual, né? Ela continuou igual, a gente só teve uma reorganização societária, mas não uma reestruturação, entendeu? É muito mais uma coisa operacional do que uma reestruturação. A reestruturação, muitas vezes, ela afeta o controle da empresa ou a abrangência desse controle. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Bom, a gente define aqui no nosso material a reorganização societária como um conjunto de operações utilizado pelas empresas para reordenar suas estruturas com o objetivo de obter alguma vantagem, tais como ganhos operacionais, aproveitamento de benefícios fiscais, aquisição do controle de empresas estratégicas, dentre outros. Tá? Mas o fato aqui é que sempre passa de um grupo ou de uma pessoa para outra. Quando isso não acontece, a gente normalmente não considera uma reorganização societária. E as reorganizações societárias são muito relacionadas com esse conceito aqui, que é o de sucessão empresarial. O que é a sucessão? É quando os bens, direitos e obrigações de um grupo econômico de empresas ou da própria empresa passa de algumas pessoas ou de uma pessoa para outro grupo de pessoas ou para outra pessoa, né? Basicamente, quando alguém assume aquilo como propriedade, mas lembrando, ela sempre leva também as dívidas, né? Aqui cabe um comentário. O foco do nosso curso aqui não é jurídico, o foco do nosso curso aqui é econômico. Mas quando você faz essa análise do M&A do ponto de vista jurídico, todo o trabalho dos advogados é exatamente para precaver quem comprar a empresa de ter que honrar com coisas que não estavam previstas. Então é muito comum, por exemplo, que para fechar um negócio, você crie mecanismos de proteção, como escrow accounts, como cláusulas de garantia, enfim, para quê? Para que aquela pessoa que compra a empresa, ela tente assegurar que as condições de compra
sejam de fato as condições em que ela vai levar a empresa, né? Porque não adianta ela comprar a empresa e descobrir 2 meses depois que a empresa tinha cláusulas, tinha problemas trabalhistas, problemas ambientais. E isso é muito sério, tá? Quando a gente fala de sucessão, a pessoa que sucede, ela sucede a original em todos os aspectos, assim. Então, por exemplo, se a empresa, durante uma gestão, ela passou a ter, por exemplo, trabalho escravo, aquela pessoa que comprou a empresa, ela responde por esse trabalho escravo da empresa, né? Pode até haver algum tipo de regressão com relação a quem vendeu por ser uma coisa de direitos humanos e tal. Mas certamente questões trabalhistas, tributárias e ambientais, quem responde é quem comprou. Então é muito perigoso a pessoa comprar uma empresa sem que ela faça todo tipo de pesquisa e que se precaveja disso. Tanto é que o processo de M&A de empresas razoáveis, assim, é um processo relativamente longo, né? Você envolve muita gente, você envolve acordos de confidencialidade, é uma série de documentos. É engraçado que você faz uma proposta assim, olha, eu compro a sua empresa antes de ver, a minha proposta original é de 10 milhões, mas condicionar ao que eu vou encontrar quando eu fizer a auditoria. Então, assim, você fez a auditoria, você fala, não, eu tinha que falar 10, mas a gente descobriu 4 aqui que são muito problemáticos, então só vou te pagar 6. Então, não é uma coisa trivial, não, tá? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também, porque muita gente acaba reduzindo as operações de M&A a simplesmente questões tributárias e jurídicas, entendeu? Quando, na verdade, ela tem uma conotação econômica muito forte. Você faz M&A quando você está crescendo de forma muito rápida organicamente, mas você está esgotando essa capacidade. O que que é crescer de forma orgânica? É você expandir. Então, por exemplo, a Avan, lá do velho da Avan, os caras conseguem fazer 3, 4, 10 lojas por ano, mas ele não consegue fazer 100 lojas por ano. Então, em algum momento, ele vai ter que comprar a operação de alguém para poder expandir. Isso é muito comum na área de farmácia, de supermercado, enfim. Então a gente não pode reduzir as operações de M&A às questões jurídicas. Pelo contrário, os advogados vêm para dar uma segurança para aquela operação. Mas a motivação dela é puramente econômica, tá, gente? Bom, isso que a gente já meio que explicou, né? E como que a sucessão interfere na empresa? A sucessão, basicamente por meio dessas operações de troca de controle ou de alienação da empresa, tal, ela afeta muito fortemente a empresa. Porque ela afeta questões como estrutura, né? Quando você funde a empresa, muito provavelmente, quando você faz uma incorporação, né? Alguns departamentos somem por serem redundantes, então você está falando de demissão de gente. O processo de trabalho muda, os controles mudam, a administração muda. Você tem um medo muito grande, então a motivação das pessoas também cai. Você tem carreiras que são afetadas, sem contar que você também afeta o ambiente externo, né? Por exemplo, você pode afetar positivamente quando, por exemplo, uma operação de incorporação faz com que uma pequena cidade receba uma nova empresa, como negativamente, quando essa mesma operação faz com que a empresa em outra cidade seja fechada porque simplesmente não faz sentido mais. Agora, uma coisa a gente pode falar, de forma geral, as operações de M&A elas são entendidas como operações que vão é, tornar as empresas mais eficientes. E nesse contexto, você acaba valorizando aquela empresa que está envolvida nessas operações, né? Então, quando a história é bonita, quando a história é correta, você tem uma valorização da empresa. Bom, e é um tema que que desperta muitas paixões, né? E por que é polêmico e desperta paixões? Porque a gente já conversou nas aulas passadas que finanças corporativas sempre vê as coisas do lado do ponto de vista dos acionistas, né? Isso significa Bom, isso significa que muitas vezes operações de fusão e aquisição, para que eu maximize o valor dos acionistas, eu vou ter que reduzir custos, e muitas vezes esses custos são empregos. Então, a gente está falando de operações que desempregam pessoas, operações que fecham plantas em certas cidades, diminuindo a arrecadação tributária, por exemplo, ou fecham plantas no país, né? Então, é um tema bastante polêmico, assim. Há vários filmes, inclusive, que mostram isso. E normalmente, quando fala,
é sempre aquela visão negativa, né? Nossa, que coisa ruim que o cara veio e tal. Eu só digo para vocês o seguinte: assim como na natureza, que existe uma seleção natural, na economia, nas finanças, nos negócios também existe. Então, o fato de você vir ter uma empresa que compra outra e fecha, fecha porque ela não era viável tecnicamente, entendeu? A não ser casos em que a outra está querendo ter algum poder de mercado ilegítimo, né? Algum tipo de cartel, alguma coisa assim. O normal é você ter um ganho de eficiência. Por isso que o mercado acaba valorizando esse tipo de coisa, né? Pessoal, o que que é uma fusão? Fusão basicamente é uma operação em que você tem duas empresas que se juntam e constituem uma terceira. Então a gente está falando o seguinte, ó, tem a empresa A, tem a empresa B, e aí no dia seguinte da operação você passa a ter um novo CNPJ que vai rodar. É uma operação extremamente incomum no Brasil, tá? Ela é regulamentada pelo artigo 228 da Lei 6.404, mas ela é extremamente incomum. E por que que ela é incomum? Ela é incomum pelo seguinte, porque no dia seguinte da operação, a empresa nova tem que estar funcionando. E é muito difícil você sincronizar, por exemplo, questões assim, questões regulatórias. Então vamos supor que seja uma indústria, uma empresa do setor farmacêutico. O fato de eu ter um CNPJ novo significa que eu não posso utilizar as autorizações e as concessões que foram feitas para aquela empresa que tinha um CNPJ velho, né? Ainda que a empresa nova suceda a antiga, mas essa sucessão ela é um novo CNPJ, os contratos. Os contratos têm que ser refeitos para poder considerar. Você tem uma questão de criar um novo CNPJ, você tem questão de poder emitir uma nota fiscal. Então, por uma série de questões, né? Transferência de registro de imóveis, você tem uma série de questões. As fusões, elas não são tão usuais, né? Eu particularmente não lembro de nenhuma. Depois me falaram que a fusão da Sadia com a Perdigão teria sido uma fusão real. Eu não tenho acesso, eu não tenho convicção dessa informação, eu tenho até que checar. Mas o fato é que é muito incomum. É muito incomum. O que acontece muito no Brasil são as incorporações. Diferentemente da fusão, na incorporação é como se uma empresa engolisse a outra, né? Eu tenho um CNPJ antigo, dois CNPJs antigos, um dos CNPJs incorpora o outro CNPJ, e aí normalmente o que incorpora é aquele que tem as permissões, as autorizações, os imóveis, de forma que no dia seguinte as coisas podem rodar mais ou menos igual rodava antes. Agora, não vamos nos enganar, né? Cada empresa, principalmente quando ela tem algum tempo, ela tem dezenas ou centenas de contratos, ela tem dezenas de empréstimos, ela tem todo tipo de obrigações, isenções, enfim. Isso faz com que você incorporar ela a outra ou incorporar alguém a ela não seja uma coisa tão trivial, né? A gente vai ver, por exemplo, que os bancos, dependendo dos empréstimos, das linhas de pagamento, das linhas de crédito que eles concederam, os bancos podem se opor à operação. Então, não é uma coisa tão trivial. Mas no Brasil, a incorporação ela é a mais comum, né? Ela é regulada pelo artigo 227 da 6.404. Tem também a cisão. O que é a cisão? É quando você quebra uma empresa em duas. Eu não coloquei aqui a cisão porque ela acaba sendo uma operação meio. Normalmente ela não é uma operação fim. Enquanto que a incorporação e a fusão, você quer fazer uma empresa ao final disso, a cisão ela é um meio para que você possa fazer uma venda, entendeu? Você primeiro cinde uma empresa, cria uma nova e vende ela para uma terceira, ou você funde ela, sei lá. A cisão é regulada pelo artigo 229 da 6.404. E como é que a gente pode classificar essas aquisições de empresas? Bom, elas podem ser horizontais ou verticais. Elas são horizontais quando elas pertencem ao mesmo segmento de mercado, mas não na mesma cadeia de produção. Então, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi, elas são do mesmo segmento, né? Brahma e Antártica, Ford e Fiat, mas elas não são parte da mesma cadeia. Agora, por exemplo, o que é uma cisão? O que é uma operação vertical? É quando elas envolvem estágios diferentes do processo de produção. Então, uma empresa pode ser, por exemplo, fornecedora da outra.
Eu verticalizo essa produção. Há vantagens e desvantagens nesse modelo, tá? Há momentos que isso se justifica, há momentos que não se justifica, mas o fato é que isso é o que é vertical e horizontal. O que é o conglomerado? O conglomerado é um conjunto de empresas que não necessariamente têm afinidade entre si. Elas só fazem parte do mesmo grupo econômico. Então eu tenho o Banco Itaú e a Perdigão, por exemplo. Eu posso ter o posto de gasolina, a fazenda e a boate. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o dono era muito rico, o cara fez o conglomerado. E o que é congênere? O congênere, elas são. Quando eu tenho duas empresas do mesmo setor, mas que não compartilham os meus clientes, fornecedores, enfim, você acaba tendo uma situação em que ela é classificada como congênere, né? Bom, pessoal, e quais são as premissas para eu estudar M&A? Então, normalmente, a gente adota o ponto de vista dos acionistas ou proprietários das empresas. As oportunidades são sempre medidas em termos de VPL. Só para a gente lembrar, toda vez que você tem um projeto de investimento dentro da empresa cujo VPL é positivo, significa que você está rendendo mais que o WACC do seu acionista e, portanto, mais do que ele conseguiria em mercado para o mesmo tipo de empreendimento. Então, você deve tocar esse projeto. Há muitos parâmetros subjetivos de avaliação complexa, tá? A gente envolve aqui cultura, sistemas, processos, é muita coisa aqui que pode afetar. Viés cognitivos dos envolvidos afetam a avaliação financeira da operação, isso aqui é uma coisa que é bem interessante. Por exemplo, quando você pega um empresário muito bem sucedido, esse empresário tende a ter uma autoestima muito elevada. Ele tende a ter um grau de soberba relativamente elevado. E o que acontece é que muitas vezes essa soberba e essa autoestima elevada, elas não são compatíveis com a operação que está sendo feita. Então o cara bota muita energia para fazer a operação, não pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto de vencer a operação. E aí, quando ele vence, ele descobre que ele perdeu, porque aquilo não valia a pena, né? Então, a questão do viés cognitivo, ela não é irrelevante não, tá, gente? Isso aí não é papo furado não, isso aí são finanças comportamentais que estão vindo, que é uma linha de estudo que está vindo aí exatamente para mostrar que muita coisa não tem racionalidade. E por fim, a gente tem os ganhos baseados em eficiência, né? A gente pode até trazer essa questão emocional, mas a gente baseia tudo em eficiência. Pessoal, o que são sinergias? Inclusive, esse termo aqui é importante para vocês quando vocês forem fazer o trabalho final da disciplina. A sinergia é quando o todo é maior que a soma das partes. Então, imagina assim: eu tenho uma cadeia de supermercado que tem um certo VPL. Eu tenho outra cadeia de supermercado que tem outro VPL. Quando eu somo esse VPL da primeira cadeia com o da segunda cadeia, eu vou ter um certo valor. Agora, se eu juntar os dois, na medida em que eu vou ter economias, né? Porque pensa só, se eu tenho dois supermercados, eu tenho mais caminhões do que eu preciso, eu tenho mais departamento pessoal do que eu preciso, mais jurídico, eu tenho, eu compro quantidades diferentes dos fornecedores, que vão me dar diferentes de desconto. Quando eu junto isso, o VPL das duas juntas é maior do que a soma dos dois VPLs antigos. Isso é o que a gente chama de sinergia. O que é, na prática, assim, o que é um conceito de sinergia? É quando eu aproveito algo da estrutura da outra para reduzir os meus custos ou para aumentar os meus lucros. O fato é que isso gera um benefício econômico para os acionistas envolvidos, né? Normalmente a gente justifica as operações de M&A do ponto de vista econômico por sinergia. Deixa eu dar um exemplo de sinergia tributária aqui. Quando você tem você tem prejuízo ao longo do tempo, esse prejuízo ele pode ser compensado em até um certo grau nos anos seguintes. Mas não é todo prejuízo que é autorizado a ser compensado. E nem todos os impostos também vão gerar essa compensação. Mas o fato é que esse prejuízo acumulado ele tem um valor econômico. Então, muitas vezes, as empresas se aproximam de outras, apesar de não reconhecerem que o objetivo é simplesmente se beneficiar desse ganho tributário, para exatamente, ao se juntar, poder usufruir disso.
né, desse ganho tributário, desse prejuízo que você teve, e aí você pode compensar isso nos anos seguintes, né? A Receita Federal, com relação ao imposto de renda, é muito aguerrida em achar quem faz isso, porque não poderia em tese, né? Mas isso também pode, você pode ter algum tipo de planejamento tributário para ICMS, por exemplo. Mas o fato é que a sinergia é exatamente isso, quando você junta duas empresas e uma se beneficia de um ponto da outra, assim, de forma que o valor presente líquido seja maior para as duas. E aí, quando a gente fala de M&A, a gente está falando de um aspecto muito importante que é ligado ao controle. O que é controle? Controle é a sua possibilidade, é o poder que você tem de tomar as decisões estratégicas daquela organização. Então, grande parte das vezes que você tem mudança de controle, que você tem tomada de controle, o que se quer é trocar a gestão para que a empresa seja conduzida do jeito que a gente quer, né? Esse controle é tão importante que quem vende o controle acaba ganhando um prêmio, exatamente um prêmio de controle, que é o prêmio por estar entregando a gestão da empresa. Só para a gente lembrar, gerir uma empresa traz uma série de benefícios, inclusive econômicos, né? Você escolhe os diretores da empresa, né? Você escolhe os conselheiros, os conselhos. Então, não é irrelevante essa questão do controle, não, né? Mas o controle é isso, é o poder de definir unilateralmente as políticas financeiras e operacionais de uma entidade ou negócio a fim de se obter benefício econômico de suas atividades, que é o CPC 15 do Conselho Federal de Contabilidade, né? Mas basicamente é isso, é você poder decidir em nome da empresa. Takeover é o nome que a gente dá para tomada de controle, né? Um nome em inglês que basicamente ele fala da tomada de controle. E ele pode ser de duas formas. Ele pode ser amigável, quando as pessoas fazem o approach da administração da empresa a ser comprada, de forma amigável, começa um processo de negociação com os diretores, ou ele pode ser hostil, que você simplesmente bypassa os administradores, os conselhos, para comprar a empresa sem que eles possam reagir, né? Então, parece bobagem isso, mas é bastante relevante, porque principalmente em países estrangeiros, aonde o capital é muito diluído, você tem várias iniciativas para tomar o controle das empresas, né? E aí aqui, esse ponto aqui é um ponto que é bastante importante também para quem quer ver do ponto de vista econômico, que são os takeovers estratégicos e oportunísticos. Os estratégicos são aqueles normalmente realizados por empresas do próprio setor e que fazem parte de um processo de planejamento de expansão dessas organizações, né? Então, eu percebo que meu crescimento vegetativo chegou ao limite e eu começo a comprar no atacado outras cadeias de remédio, por exemplo. O que é o oportunístico? O oportunístico normalmente é financeiro. Diferentemente da estratégica, que são empresas do próprio setor, as oportunísticas elas são normalmente conduzidas por instituições financeiras que elas veem certas indústrias como subavaliadas, elas trocam a gestão dessas indústrias na intenção de melhorar essa percepção de má gestão. Elas são muito especializadas nessas operações de M&A, elas conhecem a fundo as operações. E no final, o que elas fazem? Elas vendem as participações depois que a empresa está saneada. Qual que é o ponto delas? Como elas não são especialistas na área, elas dificilmente conhecem os fornecedores, a cadeia de produção, a cadeia de distribuição. Então, é uma abordagem menos bem sucedida, assim. Tanto é que ela acaba ficando muito fragilizada. Porque o cara que compra de forma estratégica, ele não compra para vender, ele compra para crescer. Ele não quer, ele não, é o contrário, ele quer comprar aquela, ele quer comprar mais. O oportunístico ou financeiro, ele compra já pensando na saída. Então é completamente diferente assim. Enfim. E a gente vai mostrar que esses oportunísticos, eles normalmente não são bem sucedidos, tá, pessoal? Bom, algumas modalidades de takeover: aquisição, disputa de procurações ou fechamento de capital. Aquisição, basicamente, é quando você vai ao mercado ou então chega na própria empresa e tenta comprar a participação de forma a tomar o controle. Disputa por procurações é mais ligado ao mercado americano, que é bastante diluído. Mas para a gente fazer um paralelo, parece o edifício do que a gente mora, né? Como é que funciona? Eu quero tirar o síndico,
eu só tenho um voto, o que que eu faço? Eu vou atrás de pessoas que também têm voto, eles me escrevem procurações para que eu possa votar por eles, e no final a gente tira o síndico por meio dessas procurações. Na disputa por procurações no mercado financeiro é muito parecido, né? Um grupo de investidores se associa e, com base nessas procurações, você faz uma troca. Você vota a troca do controle da empresa em questão e com isso você tem o takeover hostil. E o último, essa é a operação de fechamento de capital. O que que é isso? Ao contrário das outras, eu já estou dentro da empresa, eu vejo que ela é boa, só que eu não quero mais dividir lucro, porque eu estou vendo que ela é tão boa, mas tão boa, que faz todo sentido eu pegar ela para mim. E aí você busca uma fonte de financiamento e faz uma oferta de fechamento de capital. Né? Normalmente, essas operações de fechamento de capital, elas se beneficiam do que a gente chama de informação assimétrica. Eles sabem de coisas que você não sabe como minoritário e eles vão e te chutam para fora da empresa, te pagando, obviamente, um certo valor pelo seu investimento. Bom, os takeovers amigáveis normalmente eles são feitos por acordo, né? A gente tem a concordância com a estratégia de longo prazo da empresa, você tem uma. Assim, é aquele acordo que é feito de forma que todo mundo fica satisfeito. E o takeover hostil? Normalmente é o contrário. Você tem uma ação para tirar rapidamente do poder o grupo que está lá no poder. Né? Só que essa ação ela tem que ser rápida. Porque na medida em que o grupo perceba que está sendo ameaçado, ele já reage e muitas vezes ele detona o valor da própria empresa para não perder aquela condição privilegiada que eles têm. Né? Mas o mais importante aqui é você entender que a gente tem takeovers que são amigáveis e takeovers que são hostis. Goodwill, vocês estão vendo que M&A é uma área que tem muitos conceitos, né? Goodwill é um deles. Goodwill nada mais é do que uma expectativa de rentabilidade futura. O próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele traz uma definição de Goodwill. Mas o que é na prática o Goodwill? Ora, eu registrei um balanço por, digamos, sei lá, o ativo total da empresa era de 100 milhões. Mas eu vendi a empresa por 130, por exemplo. E aí o que acontece é que eu não posso simplesmente lançar 100 milhões, porque os 100 milhões do balanço original, eu vou lançar 100 milhões, mas eu vou ter pago 130, então vai abrir um gap de 30. Para que eu não lance 100 milhões, que era o que estava no balanço, eu lanço um item chamado Goodwill, que é um ágio que você pagou e que esse ágio acaba sendo depreciado ao longo do tempo. Né? Aliás, esse ágio, do ponto de vista tributário, é uma das coisas que dá mais confusão. A Receita, existe uma lei de 97 que foi feita em um contexto de privatização, definindo que esse goodwill podia ser aproveitado, podia ser depreciado por um tempo e tal. E a Receita Federal tem o entendimento de que nem toda operação que tem esse goodwill ela é legítima, porque as pessoas supostamente, a lei fala que se você fizer isso, você pode usar o goodwill, mas a Receita interpreta que supostamente as empresas estariam se beneficiando de uma coisa que já está na lei e aí elas vetam o poder, veta a possibilidade de você usar esse goodwill para reduzir a sua para ser uma despesa, enfim. É complicado assim, essas coisas são complicadas. É, Muito bem. E aí a gente fala como é que a gente avalia as operações de M&A. Moçada, basicamente do mesmo jeito que a gente faz o valuation. A gente faz uma operação de valuation para M&A. Eu calculo o valor de mercado da empresa 1, o valor de mercado da empresa 2, seja quem for fazer a incorporação. Então eu calculei dois valores presentes das empresas. Valor de mercado não, valor presente. E aí eu vou para a empresa juntada. Na hora que a empresa, que eu fizer a avaliação da empresa que foi a resultante, né? A que foi a incorporadora, se esse valor presente for maior que a soma dos dois, a gente teve um M&A bem sucedido. Se não, a gente não teve. Essa é a forma tradicional, a forma mais precisa. A gente também pode fazer avaliação de M&A com base em múltiplo. Né? A gente falou na aula sobre valuation que muita gente do mercado usa múltiplo como referência, pelo menos uma primeira referência, para você fazer essas operações de reestruturação societária. Né? E, enfim. E para pagar? Bom, para pagar, normalmente você pode pagar isso em dinheiro. Né? A empresa que fez a incorporação ela paga em dinheiro, ela pode fazer um financiamento bancário ou ela pode simplesmente entregar ações da nova empresa, né?
Então você tem várias formas de pagar essas operações. Mas normalmente quando a gente faz um M&A estratégico, você não tem problema de financiamento, não. Você consegue fazer ele tranquilo. E aí a gente vai falar das sinergias, né? De onde que vem as sinergias? São quatro fontes, basicamente: aumento de receita, redução de custo, ganho fiscal e custo de capital. O que que é aumento de receita? Primeiro, você tem um ganho de marketing, né? Você pode ter um ganho de marketing. Uma empresa das duas não investir em marketing e a outra é uma especialista nesse tema. Então, aquela que não investia, aquela operação dela vai se beneficiar de ter agora alguém para tomar conta do marketing. Benefício estratégico. Então, às vezes, eu compro uma empresa que é fabricante de uma peça específica, que o exemplo que eu dei foi da bateria e do carro elétrico, né? Então, você pode ter um benefício estratégico disso aí. Você tem também o poder de mercado monopólio. Apesar de legal, isso é uma coisa muito comum. Você acaba tendo empresas que se beneficiam de ter um peso maior na economia. O problema é que o CAD só se manifesta a partir de um certo valor de operação, né? Qualquer operação vai para o CAD. Mas o fato é que os órgãos de controle deveriam acompanhar para ver se tem algum tipo de tentativa de manipulação do mercado. Quando é que a gente reduz os custos? Com a economia de escala, né? Por exemplo, eu tinha dois departamentos pessoais, agora eu só tenho um. Com a economia de escopo, quando eu foco minha operação em um tipo específico de trabalho, né? Então, por exemplo, eu antes eu fazia carro, mas eu comprava de fora algum tipo de insumo. Agora não, agora eu trago de dentro, então eu foco naquilo que é meu. Combinação de atividades complementares, né? Por exemplo, uma empresa é forte em marketing, a outra é forte em vendas. Então, eu vou conseguir melhorar a eficiência desses dois departamentos das duas empresas. E uma eficiência gerencial, né? Eu consigo reduzir os custos, né? Tudo aquilo que é overhead, assim, a gente vai cortando. Ganho fiscal, a gente já falou da questão da compensação do prejuízo fiscal, né? E capacidade ociosa de endividamento. Só para a gente lembrar, as empresas, uma empresa pode estar muito endividada e a outra está nada endividada. Quando a gente junta as duas podem se endividar. E por fim, redução do custo de capital. Isso aqui é uma conta que a gente faz aí, só para demonstrar que muitas vezes as empresas, ao se juntarem, elas se beneficiam de um capital mais barato do que ela tinha antes. É como o filho que pega um empréstimo com a garantia do pai, né? Bom, e quais são as motivações para as operações de M&A? São várias, tá? Então, primeiro, alcançar a liderança de mercado, economias de escala, integração vertical, sinergia, eliminação de concorrentes, ampliar a oferta de produtos e serviços, acessar o nicho regulado, planejamento tributário, redução de custo de capital, dentre vários outros. É só para a gente falar que para poder comprar, a razão é o que não falta, né? Inclusive, assim, até coisas ridículas, assim. O cara, ele botou na cabeça que ele é o rei da soja e vai comprar coisa que ele nem precisava, porque ele tem um viés comportamental que leva ele para a decisão errada. Agora, por que não fazer as operações de M&A, né? Basicamente, crescimento de lucro. Só para a gente lembrar, lucro é uma medida adimensional, é uma medida que tá, ela precisa ser ponderada pelo investimento que você fez. Então, às vezes, é melhor ter um lucro menor com menos investimento do que um lucro maior com mais investimento. Diversificação. Aqui é uma questão mais técnica, que é o seguinte: o acionista, ele faz a diversificação no portfólio dele por ele mesmo. Não precisa que a empresa compre outros setores para poder diversificar, entendeu? Então, isso que seria uma razão errada. Adquirir ativos, lucros, o fluxo de caixa, também é errado. Adquirir controle de gestores, adquirir uma barganha, quer dizer, tudo isso aqui ele vai na direção de você fazer uma operação para a qual você não tem uma explicação razoável, assim. Você vai chutando e vai fazendo. Bom, e os erros? Ignorar valores de mercado, então você acaba pagando muito mais caro. O exemplo que eu dou disso aqui é a compra do Banespa, lá em 97, se eu não estou enganado, 98, pelo Santander. O Santander fez uma proposta que foi 3 vezes maior do que a segunda colocada.
Utilizar a taxa de desconto inapropriada, isso que está relacionado com o VPL, com avaliação. Ignorar custo de transação, avaliar uma empresa de forma otimista, sobreavaliar sinergia, problema de integração, sobreavaliação devido à competição, e eu vou te botar outro aqui que não estava. Você esquecer do efeito de ganho de capital para quem está vendendo. Só para a gente lembrar, o cara que vende, ele tem que pagar imposto de ganho de capital sobre o que ele está vendendo, né? Porque ele comprou por um preço mais barato e agora está vendendo mais caro. Muitas vezes isso aí come uma parcela tão grande que a decisão do cara poderia ser não vender. E quais são as boas razões? Melhora do valor para o acionista, concentração no core business e problema com o fluxo de caixa. Isso aqui é uma das coisas mais importantes quando você está falando de turnaround. O que acontece? Quando você está num processo de turnaround, você tem que escolher o propósito da sua empresa, aquela área que é core, que é o núcleo da sua empresa, e o resto você vende para fazer caixa exatamente para poder resgatar essa parte que é núcleo. Então, essas seriam boas razões, por exemplo. E quais são as más razões? Autodefesa e ganho de curto prazo ao custo de um potencial crescimento de longo prazo. A autodefesa está relacionada assim, quando você sente que que a sua empresa vai ser tomada, você já vai e vende com uma certa antecedência. Aqui é um debate que é interessante, que é o seguinte: será que essas operações realmente trazem valor para as empresas? A evidência empírica, a gente tem muito pouca coisa no Brasil, mas lá fora o que se fala? Que as empresas que são compradas, elas têm um ganho econômico muito grande. Porque o que acontece? A empresa que é comprada, normalmente alguém vem e faz uma proposta para ela, e muitas vezes a negociação acaba sendo feita acima do WACC, gerando um valor positivo para quem está vendendo. Para as empresas que compram, as evidências são ambíguas, apesar de que é mais para não gerar valor econômico. Ou seja, muitas empresas estão destruindo valor na hora que elas se fundem. Por quê? Por quê? Primeiro, elas se fundem por razões erradas, né? Algumas empresas se fundem por razões erradas, né? Quando eu falo fundir, pode ser incorporação normalmente, né? Mas elas fazem por razões erradas porque simplesmente ela vê uma oportunidade em algo que não está precificado e ela não, assim, não sabe lidar com aquilo, e no final, quando você vai fazer a integração é falha, você jogou dinheiro fora e, enfim, destruiu o valor. O fato é que há várias razões pelas quais a gente poderia não ter uma criação de valor, tá? É, E como avaliar se essas operações trazem benefício econômico? Essa avaliação ela tem que ser sempre feita com muito critério técnico, muito cuidado. Pessoal, olha só. Pode não ser claro para vocês, mas é uma coisa que vocês precisam estar atentos, principalmente quando vocês forem fazer sua dissertação. Quando você faz uma avaliação de uma política pública ou de uma operação de M&A, você tem que tomar cuidado para isolar o efeito do M&A especificamente para o resultado global como um todo, ou no caso de política pública, isolar o efeito do que você mudou com relação ao todo. Por quê? É como se, por exemplo, eu dissesse o seguinte: olha, eu estava com Covid, eu comprei um saquinho de bala de coco e melhorei. O que acontece? É, a causalidade entre comer bala de coco e melhorar de Covid, ela é muito difícil de ser demonstrada, porque você teria que demonstrar como é que a bala de coco afeta o vírus da Covid e como é que isso melhorou a minha vida. Só que pode ter acontecido muita coisa paralela que melhorou a minha saúde ao mesmo tempo que eu estava comendo bala de coco. Então, se você não fizer uma separação do que é o efeito da sua atuação em relação aos efeitos gerais, você está fazendo uma avaliação equivocada do problema, né? Então, para você avaliar se essa operação ela trouxe benefício, primeiro, você tem que ter um certo formalismo. Você tem que ter uma metodologia que seja robusta à crítica, que seja robusta a esses efeitos paralelos. Segundo, você tem que tomar cuidado com que tipo de mensagem você quer passar. E aí a gente separa elas em acadêmicas e não acadêmicas. O que é uma pesquisa acadêmica? O grande ponto da pesquisa acadêmica é que ela quer generalizar um resultado. Então ela quer dizer para você assim, olha, todas as vezes em que você faz uma fusão desse jeito, você vai perder dinheiro, né?
Quando muitas vezes as análises mais ricas são aquelas que você pega uma operação específica e acha os erros. Mas o fato é que eu tenho as acadêmicas e as não acadêmicas. A gente tende a dizer que as acadêmicas são mais precisas, mas enfim. Isso aqui eu já tinha falado para vocês, né? Que as evidências são de que você destrói valor e você só cria valor para quem vende. Esse quadro aqui ele mostra uma coisa bem interessante que vai na linha do que eu estou falando. Será que eu posso considerar a diferença de preço antes e depois da operação? A resposta é não. Por quê? Porque eu tenho outros aspectos que podem ter afetado o preço depois da operação. Inclusive, o preço pode cair, né? Será que eu posso fazer uma conta assim da empresa com a fusão e da empresa sem a fusão? Se eu pudesse, seria o melhor dos mundos, né? Se eu pudesse estimar isso aí de forma legal, seria o melhor dos mundos. Olha, sem a fusão vai ser isso, com a fusão vai ser aquilo. Qual que é o problema? É muito impreciso, também tem uma certa subjetividade. Então, o que que você faz na prática quando você quer avaliar? Você calcula o retorno daquela empresa vis-à-vis o setor que ela atua, com base em algum índice. Então, se por acaso o setor que ela atua subiu e ela também subiu, ela tudo bem, ela está indo bem. Se ela subiu mais que o setor, melhor ainda. Se ela subiu menos, então tem que ficar atento. Então, normalmente a avaliação disso aí é feita com base em algum índice. São 4 linhas de pesquisa de M&A, né? Basicamente, estudo de eventos, que é essa quantitativa, estudos contábeis, que são mais estudos de caso, pesquisa com executivo, que são pesquisas que você faz com executivos de venda, e estudos clínicos para casos específicos, assim. A diferença do estudo clínico para o estudo contábil é que no estudo contábil você pega os dados contábeis das empresas. E no estudo clínico você acaba sendo mais geral. Você pega outros dados, né? Bom, isso que eu já tinha falado, né? E quais são as fases de criação de uma operação de M&A? Basicamente, você tem a primeira fase, quando você chega na empresa que está para ser comprada, você tem que propor um acordo de confidencialidade, esse Non-Disclosure Agreement, né? Autorizações preliminares de acesso à empresa, contratação de data center, contratação de escritório de advocacia, consultoria, banco, etc. Então você tem que se preparar para isso, mas o principal produto aqui é o acordo de confidencialidade. Ao longo do tempo, você vai negociar não o contrato final, mas as regras de negociação. O que são essas regras de negociação? É o seguinte, ó. Eu me comprometo a acessar o data room com as informações da empresa, a não utilizar isso de forma equivocada, e eu me comprometo em finalizar essa auditoria até o dia 1º de dezembro de 2021. Se por acaso alguma informação vazar, eu vou eu vou ressarcir a empresa que está sofrendo essa avaliação. Tá? Então, ele modula o acordo final, ele modula o processo de negociação. Né? E aí tem um ponto que é o seguinte: tem esse MOU, LOL e Term Sheet. Na prática, no Brasil, eles são a mesma coisa. O MOU é um Memorandum of Understanding, né? E é aqui que está a discussão de todo o processo. Aí eu vou para a auditoria. A auditoria, que é chamada de due diligence, é a parte do processo onde você vai ver todos aqueles aspectos que podem se tornar um custo para você depois da operação e que você tem que saber antes, né? Então, a due diligence, a gente vai falar uns slides sobre ela, mas basicamente o que é? É você checar se os contratos todos estão vigentes, se a gente está descumprindo algum contrato, se as cláusulas trabalhistas, tributárias, meio ambiente, corrupção, né, estão ok, se os nossos fornecedores estão ok, se tem algum seguro a vencer, se tem algum pagamento a ser feito, se tem algum processo judicial a ser feito, a ser defendido. A due diligence é como se você fizesse uma pesquisa da mulher que você vai casar para saber se ela tem algum problema. Assim. Você faz com muito cuidado para ter certeza que ao final dessa avaliação você sabe os riscos que você está correndo. Assim. O grande ponto é que o contrato final ele lista os riscos que você está correndo e, inclusive, para grandes empresas, ele traz remédios. Então, por exemplo, se eu descobrir que eu tenho contingências
fiscais, né? Eu fui autuado, mas eu ainda não perdi a causa. De 15 milhões, o que que eu faço? Eu crio uma Scrum Account, que basicamente é uma conta corrente assinada pelo comprador e vendedor, que é sacada sob certas condições, que é exatamente essa. Quer dizer, eu fui autuado por uma causa tributária e se eu perder, eu tenho direito de usar aquela Scrum Account. Aí eu vou para a negociação do contrato final, quer dizer, com base em todas essas informações, eu negocio uma versão final, assino o contrato final, e aí tem um detalhe que muita gente não se atenta, é que entre a assinatura do contrato e o fechamento da operação, que é quando o cara entrega a chave da fábrica para o novo dono, pode ter um tempo. E aí você tem que prever, tanto no contrato final, e às vezes até no memorando de entendimento, como vai ser o tratamento durante esse período. Quer dizer, o que for feito vai ser colocado de volta do jeito que era quando o contrato foi assinado? Tem algum ressarcimento, tem algum prejuízo, enfim. Aí você assina o fechamento da operação. E outra coisa que as pessoas não se atentam é que existe um pós-fechamento. Porque pensa só, a gente fez um acordo que eu não teria nenhuma cláusula, nenhum problema tributário, e aparece um problema tributário, eu tenho que usar um Scrum Account, tenho que disparar uma garantia, ou tenho que buscar o ressarcimento de quem me vendeu, é algo que está após o fechamento. Então, é uma operação que é muito sofisticada. Algumas cláusulas que devem ser observadas nas operações de M&A. Tag along e drag along. Essas duas que são as mais importantes. O que é o tag along? O tag along é assim: se o majoritário vender as ações, o minoritário tem direito de vender as ações praticamente num preço semelhante àquele que foi vendido pelo majoritário, né? Dependendo da situação, é um pouco menos, mas a tendência é que seja próximo. E o drag along, quando o majoritário vender, o minoritário também tem que vender para fechar o negócio, entendeu? Porque o negócio possa ser fechado. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que estar atentos. Do que deve tratar um programa de aquisição de empresas? Então, basicamente, é aquilo que eu falei. Quando você tem um programa, que você faz uma aquisição estratégica, você tem que considerar o estabelecimento das responsabilidades pelo programa, o desenvolvimento de um programa de aquisições, definição dos critérios. Basicamente, é o planejamento de como você vai fazer esse programa de aquisições, né? É... Bom, a gente tem mitigação de risco, que a gente fala de os instrumentos ligados ao processo, que basicamente é aquilo que eu falei. É o uso de Scrum Account, o uso desses documentos de entendimento, né? E eu tenho ligado ao processo, que o principal é a due diligence, né? Eu não vou nem entrar muito a fundo na due diligence, não, porque a gente pode escrever um livro sobre isso. Mas o que é a due diligence? É basicamente você fazer uma pesquisa para checar se tem algum aspecto da empresa que vai gerar um prejuízo para você depois que você comprar. Então, por exemplo, se a empresa estiver redonda, mas ela tiver alguma causa ambiental, você pode ter certeza que vai cair no seu colo. Se a empresa estiver redonda, mas ela tiver alguma cláusula contratual, vai cair no seu colo. Então, a due diligence, ela simplesmente tenta ilustrar, tenta monitorar e prever esse tipo de cláusula, até para que eu possa colocar no contrato final o tratamento que eu vou dar a esse risco, né? Aí é que a gente fala bastante de due diligence, né? Não precisa ir tão a fundo. E aí a gente vai para as melhores práticas, assim. A principal prática é você pensar como investidor, cara. Se você pensar na due diligence como um advogado, não tem negócio que saia. Porque você sempre vai estar exposto a algum tipo de risco, entendeu? É, Enfim. Vamos falar um pouquinho é, de melhores práticas aqui. Melhores práticas, tá? Primeiro é pensar como investidor. O teu objetivo é ganhar dinheiro. O teu objetivo não é assim, é ganhar dinheiro. Então tem que, principalmente para o acionista, tá? Tenha sempre uma visão ampla do processo de negociação. Aqui, isso aqui, a gente pegou o material material externo, tá além do que a gente passou para vocês, e aqui tem uma visão um pouco romântica, assim. Isso aqui é aquela visão do grupo de negociação de Harvard, né? Que basicamente o que eles falam? Eles falam que você deve sempre buscar crescer o bolo. Porque às vezes você está negociando uma coisa pequena, mas só de colocar uma outra coisinha você já deu muito valor para o cara da outra ponta e ele vai poder te beneficiar também. Então pensa, possibilidade de abrir uma visão mais ampla. Eu vou ser sincero para vocês que eu acredito pouco nisso, tá?
Sempre buscar criar valor em vez de pleitear valor. Então, a ideia é exatamente desse grupo de negociação de Harvard. Você traz soluções que agreguem valor e o bolo fica maior e quando você dividir qualquer perda, você vai estar compensado. Desenvolva uma visão, né? Claramente você tem que saber para onde você vai. Você, como empresário, você tem que saber para onde você vai expandir. Busque sempre opções reais. Isso aqui é uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, a gente nem trocou nisso em valuation, porque senão ia ficar muito complicado. O que é opção real? Às vezes, a gente faz uma concessão de último minuto sem saber o valor disso. Então, é mais ou menos assim, o professor, eu estou vendendo a fazenda para o senhor, mas eu queria, nos próximos 10 anos, poder usar aquela parte da reserva natural da fazenda, uma parte que não pode ser mexida, mas não é nada, eu não vou desmatar, não vou fazer nada, é só para os projetinhos meus e tal. E aí você descobre que o cara, por exemplo, é um apicultor, ele bota a caixa de colmeia embaixo da floresta, espera um ano e vai tirar, sei lá, 18, 20 litros de mel. Repara, se tudo isso não tiver muito bem definido nas expectativas e tal, pode gerar um conflito, né? É isso, pessoal. Focar nos processos e só depois nos resultados. O resultado, muitas vezes, ele é resultado de sorte, né? Você acaba bypassando uma série de pontos que seriam relevantes e, por sorte, você acaba tendo um resultado bom. Agora, por isso você deve focar no processo. Se você fizer do jeito certo, a sua chance de ter resultados bons vai ser mais frequente. É isso. No último slide fala sobre integridade, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é um processo negocial repetitivo. Você ganha agora, mas se você tiver feito alguma coisa errada, daqui a um ano você vai ter problema. É isso. Essa era a aula da gente, tá? A gente vai ter um encontro agora na próxima sexta. Se você tiver alguma dúvida, a gente está à completa disposição. Um abraço a todos.